Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Você se acha um ser orgulhoso? Ou melhor, você sabe o que é orgulho? Você consegue identificar traços do orgulho? Então, na reflexão de hoje, nós vamos aqui tocar em 10 pontos que são importantes, não para que identifiquemos nos outros, mas para que possamos identificar o orgulho presente em nós, em cada um de nós. Então, o orgulho. O orgulho, ele vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos. As principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso são: 1. Amor próprio muito acentuado. Contraria-se por pequenos motivos. 2. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. 3. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. 4. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. 5. Menospreza as ideias do próximo. 6. Ao ser elogiado, por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. 7. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. 8. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno de si. 9. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. 10. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Então compreendemos que o orgulhoso, ele vive numa atmosfera ilusória, de destaque social ou intelectual, criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Na maioria dos casos, o orgulho é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto não aceito de ordem familiar, limitações da sua formação escolar e educacional, ou mesmo o resultado do seu próprio posicionamento diante da sociedade, da imagem que escolheu para si mesmo e do papel que deseja desempenhar na vida de status. É preferível nos olharmos de frente, corajosamente, e lutar por nossa melhora. Não aquilo que a sociedade estabeleceu, dentro dos limites transitórios dos bens materiais, mas nas aquisições interiores, os tesouros eternos que a traça não come e nem a ferrugem corrói. Então, nessa pequena reflexão, nós fomos apresentados aqui, fomos relembrados mais uma vez de quais são, longe de tentar aqui limitar todos os traços do orgulhoso e também na caracterização do orgulho, nós fomos lembrados aqui de 10 possibilidades. E o que é importante? Que a gente saiba de tudo isso que foi mencionado aqui, a questão, a primeira fala logo do amor próprio muito acentuado. Que nós consigamos pegar esses
10 itens que foram citados aqui agora e fazer essa busca em nós. Esse ensinamento ele só fará sentido se nós buscarmos aqui alguma semelhança em nós. Nós precisamos identificar quais são os traços de orgulho que nós carregamos ainda. Por que eu falo ainda? Porque, como somos espíritos numa caminhada material e estamos aqui matriculados na escola reencarnatória no planeta Terra, para que possamos aqui conviver e aqui proporcionar uns para com os outros a melhoria conjunta. Então só vai fazer sentido o aprendizado, a identificação, se nós colocarmos em prática o antídoto para que isso deixe de existir em nós. Não adianta a gente ficar identificando sempre, eu sou orgulhoso, meu amor próprio realmente é muito acentuado. Ok. Eu sempre necessito ser o centro das atenções e tento fazer prevalecer sempre as minhas próprias ideias. Isso eu já sei. Eu menosprezo as ideias do próximo. Isso eu também já sei. Preocupo-me muito com a aparência exterior, né? Meus gestos são estudados, dou demasiada importância à posição social e ao prestígio social. Isso eu já sei. Então que a gente possa fazer exatamente esse exercício, não de saber o que é o orgulho, saber quem é o orgulhoso e saber identificar naquele orgulhoso esses traços que nós estamos comentando aqui hoje, que nós estamos sendo relembrados aqui hoje. Nós precisamos identificá-los em nós, precisamos trabalhar, né, essas deficiências em nós, para que nós possamos cumprir aqui o nosso papel. Como eu falei agora há pouco, nós estamos matriculados novamente nessa escola reencarnatória. Nós somos espíritos numa caminhada material. E essa caminhada material, ela nos é proporcionada para que possamos aqui interagir, para que nós possamos aqui conviver, para que nós possamos aqui efetuar a troca, para que nós possamos observar e agregar em nós aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é do Cristo, que fica mais fácil para a gente poder identificar. E caso ainda carreguemos alguma coisa que o Cristo não nos exemplificou na sua caminhada, nos seus ensinamentos, que nós possamos aqui então fazer a nossa reforma, que nós possamos fazer a nossa faxina, que nós possamos identificar. Hoje estamos aqui falando do orgulho, mas temos tantos outros defeitos para poder corrigir. Então que nós comecemos essa faxina logo, hoje. Por que não hoje? A partir dessa instrução que nos está sendo colocada aqui mais uma vez. Nós não estamos falando aqui de nada novo, nós estamos falando aqui de mais do mesmo, porque nós sempre precisamos ser relembrados das mesmas coisas. E na maioria das vezes nós somos relembrados porque a doutrina abençoada que escolhemos, que é a doutrina espírita, ela não coloca a responsabilidade pelos nossos insucessos de nós para fora. Ela coloca a responsabilidade em nosso interior. É aquilo que nós não conseguimos transformar em nós, aquilo que nós não conseguimos modificar em nós. E o que nós precisamos modificar? Com certeza é alguma coisa que não esteja a contento, é alguma coisa que esteja defeituosa, é alguma coisa, alguma aresta que nós carregamos que faça com que os nossos passos fiquem pesados, que faça com que a convivência dos outros para conosco seja difícil. Por quê? É só a gente colocar, nos situarmos ali naqueles 10 itens só que eu citei, né? Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Então, se nós nos colocarmos assim, vamos vestir essa camisa do orgulhoso e vamos nos colocar assim no nosso meio social, na nossa família, uma reunião de família, vamos pensar como que é difícil para que as pessoas possam se aproximar de nós para conversar sobre coisas da vida, coisas comuns. As pessoas têm dificuldade porque nós somos orgulhosos,
nós não aceitamos o ponto de vista do outro, nós não respeitamos o ponto de vista do outro, o nosso olhar é o olhar mais calibrado assim do universo. Então, nós sempre enxergamos o que está certo, nós temos a resposta para todas as perguntas, nós somos o centro das atenções sempre, sempre. Nós menosprezamos a ideia do próximo, tudo aquilo que a gente mencionou. E nós mencionamos apenas 10 itens. Então precisamos realmente parar, refletir, estudar novamente sobre o orgulho e ver o quanto o orgulho tem dificultado os passos, não só nossos, mas os passos da humanidade de uma forma geral. Essa questão de querer ter a última palavra em todas as coisas é uma coisa que nos atinge a todos. Atinge assim, é um orgulhoso atingindo a plateia de orgulhosos. E quando essa roda gira e alguém da plateia vai para o comando, a gente percebe que, raros casos, ele não leva lá para o poder ou para a posição em que ele está ocupando os traços de orgulho que ele estava ocultando aqui na plateia. Então nós precisamos fazer realmente essa parada. Nós precisamos pensar como a doutrina nos ensina a pensar. A responsabilidade é nossa. A possibilidade de transformação todos temos, sobre nós. Cada um por si. Porque realmente é aquela questão de dar o basta. Não, para mim, eu não faço mais isso. Vou seguir o exemplo do Cristo. O Cristo não tinha orgulho. O Cristo não escolhia a quem ele ia servir ou a quem ele ia acolher. Ele simplesmente acolhia. Então, se nós conseguirmos pegar, trazer para a nossa vida, para o nosso convívio, os exemplos, não estamos aqui falando que vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo. Eu estou aqui apenas repetindo algo que eu nunca encontrei na literatura espírita, dizendo assim, a partir de amanhã deixe de ser orgulhoso que vai ser muito fácil, ou deixe de ser vaidoso, vai ser muito fácil. Não existe isso. A doutrina fala e nos orienta para que identifiquemos em nós. E já que estamos aqui conversando, com certeza temos aqui já um pequeno material para que possamos realmente fazer essa identificação em nós, não nos outros, em nós. Precisamos parar de apontar o dedo para o mundo e voltar a identificação para nós, porque nós somos o nosso único acesso. Em que sentido? Se nós nos acessarmos, nos auto-acessarmos e conseguirmos fazer ali, identificarmos esse ponto, vamos pensar só no que estamos conversando aqui hoje. Conseguirmos ali identificar o que nós carregamos ali. Vamos pensar só nos 10 itens que a gente comentou aqui hoje. Se a gente conseguir identificar algum desses traços, por que não começar a trabalhar neles hoje? Ou identifiquei 10 traços em mim. Ok. Por que nós não podemos começar a trabalhar hoje? Por que nós continuaremos apontando para a tela da TV, o dedo para fora da nossa janela, ou para o colega que está do lado, e esquecemos sempre de apontar o dedo para nós? Lembrando que estamos numa escola reencarnatória. Então é uma escola. Estamos aqui para aprender, para nos educarmos, para nos evangelizarmos. Nós não estamos no mundo a passeio. Estamos aqui para cumprir um papel de educação. É educacional. Estamos aqui para nos transformar. Então, com essas abençoadas lições que recebemos da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido irmão Kardec, nós conseguimos ali as informações necessárias para que possamos fazer essa transformação, que com certeza, enquanto estávamos na espiritualidade, nós nos ajoelhamos lá falando assim, não, eu quero a oportunidade, porque eu vou fazer, eu vou me transformar. E quando a oportunidade chega até nós, é como se nós fôssemos assim meio
atores, né? A gente promete, mas quando a gente retorna, a gente quer cumprir um outro papel. Não. O papel que foi planejado pelos técnicos siderais da nossa reencarnação, ele deve ser cumprido à risca. Então, com certeza, essa parcela de orgulho, seja ela grande ou seja ela pequena, que nós ainda carregamos, nós não devemos mais carregar. Devemos, então, aproveitar da oportunidade da reencarnação para fazer o quê? Podar as nossas arestas, fazer a reforma íntima, né? Tirar de nós tudo que não serve, tudo que não precisamos mais carregar. E nós temos um modelo e guia para que a gente veja que é possível. Jesus andou aqui entre nós como homem, reencarnado aqui, convivendo com orgulhosos, com raivosos, com bárbaros, com corruptos, com todas as pessoas, sem deixar que as aparências externas o transformassem em algo pior. Então, se ele nos deu esse exemplo, nós estamos aqui para seguir os exemplos do Cristo. Então, se o Cristo passou e falou que é possível, então que nós sigamos os exemplos do Cristo. Confiemos e acreditemos no Cristo. Todos os demais homens são falíveis. O Cristo, Espírito perfeito. O Cristo, nosso modelo, nosso guia. Então, nós não podemos nos sentir aqui como se fôssemos órfãos. Não. Nós temos alguém que caminha muito à nossa frente, mas que nos deixou ali, né? Nos deixou e nos deixa os rastros para que possamos caminhar com assertividade. Então, voltando para o nosso texto, nosso título, o orgulho não deve fazer parte mais de nós. Essa transformação vai ser rápida? Se fosse em outra época, eu diria que não. Mas hoje, eu prefiro dizer que a velocidade da transformação vai ser aquela velocidade que eu imprimir nessa roda da transformação. Se nós falarmos aqui que nós vamos nos transformar e assumirmos conosco, cada um consigo mesmo, esse compromisso, então a velocidade vai ser a que cada um conseguir imprimir na sua roda de progresso. Então nós não estamos aqui mais para dar desculpas, que nós não conseguimos nos transformar, eu não consegui por causa do fulano, porque o mundo, porque a política é assim, porque fulano foi e fez errado. Não é esse o sentido. Essa lição é como se fosse uma lição individual, é uma folhinha para cada ser do nosso planeta. Se nós colocarmos realmente essa questão do orgulho na mesa e cada um se identificar, né, com algum desses fatos, como eu mencionei aqui, não tem como colocar todos os traços aqui do orgulhoso, mas aqui tem uns principais, né, que a gente até mencionou. Então, se a gente conseguir identificar algum deles em nós, já é o suficiente. Vamos trabalhar naquele, vamos tirá-lo da nossa convivência, vamos trabalhar em nós para que nós possamos realmente fazer essa transformação que nós tanto precisamos fazer. E nesse sentido, realmente, é cada um no seu cantinho, é cada um com o seu interior, com o seu coração, fazendo a transformação em si. Eu não consigo mudar vocês e vocês não conseguem me mudar, mas individualmente, todos nós temos a possibilidade de fazer a mudança em nós. Então, que nós consigamos realmente pegar essas informações e fazer aquilo que eu gosto muito de mencionar, fazer uso. Não adianta sabermos o conceito, sabermos identificar no outro, sabermos verificar ali quais são os traços do orgulho nas outras pessoas, no mundo, se eu não estou deixando esse ensinamento viajar por dentro de mim e encontrar ali os afins para que a gente possa trazer à tona e assim fazer realmente a poda necessária que nós precisamos fazer no nosso espírito. E com qual a certeza que teremos? Estaremos realmente caminhando de forma mais rápida, rumo à evolução que nós prometemos que nós faríamos quando estávamos lá no plano espiritual, aguardando por essa preciosa oportunidade.
Então é como se fosse assim, saiu aqui a nosso ingresso, a nossa matrícula num planeta reencarnatório, num mundo de provas e expiações, para que pudéssemos realmente chegar aqui, sentar aqui nessa carteira da vida e trabalhar, aprender, trazer informações, transformar. Mas se a gente ficar só apontando o dedo para além de nós, para frente, para o mundo, para o planeta, para o político, para não sei quem, não faz sentido. Nós não estamos fazendo o ensinamento, fazer a transformação em nós. E o nosso papel aqui é nos transformarmos. E o nosso exemplo pode até ser que consiga contagiar, né, aqueles que estão ao nosso redor, mas não é o nosso principal compromisso. O nosso compromisso é realmente a nossa reforma e realmente deixar conosco só aquilo que for importante, aquilo que for nos aproximar dos ensinamentos e dos exemplos do nosso querido e bondoso irmão Jesus. Então eu agradeço muito mais uma vez essa oportunidade de poder fazer essa pequena reflexão e peço à espiritualidade que nos permita esse encontro ainda por infinitas vezes para que possamos conversar sobre a nossa querida e abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.